Queridos irmãos, nós que permanecemos no templo, nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Abacuque, que fica logo depois de Naum e antes de Sofonias. Eu sei que não ajudou muito a referência, mas espero que você não tenha confundido eu dizer Abacuque para abrir o Facebook. Não, abrir o Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 4. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim então a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amado Deus, nós diante do Senhor nos encontramos, posto que nós estamos diante da palavra do Senhor. Ó Deus, o Senhor que está no meio de nós agora fala para nós. Que o Senhor possa, ó Deus, abrir o nosso coração, a nossa mente, de tal forma, ó Deus, que os nossos maiores anseios, as nossas maiores angústias, as nossas maiores crises, nosso maior desespero, possa, ó Deus, encontrar consolo, alívio, resposta no Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia do instrumento que o Senhor usa para comunicar a tua verdade e que o Senhor abençoe a igreja com a explanação da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no ano de 2008, houve uma grande crise econômica. Foi a última grande crise a níveis mundiais. Uma crise que começa no estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos da América. E essa crise devastou a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, trouxe grandes prejuízos para a economia mundial. Neste ano de 2008, alguns grandes nomes, grandes executivos de grandes empresas, especialmente as do ramo imobiliário, tiraram a vida. Freddie Mac, diretor financeiro de uma grande empresa, de um grande banco do ramo imobiliário, enforcou-se no porão da casa. Diretor executivo de uma empresa chamada Sheldon Goods, também do ramo imobiliário. Ele dirige em alta velocidade com seu Jaguar vermelho para um determinado local, saca a sua pistola e dá um tiro na cabeça. O grande executivo francês que cuidava das fortunas da família real, das famílias reais da Europa e de pessoas importantes, nessa crise perdeu 1,4 bilhões de dólares. Ele entra no guarda-roupa da sua casa, ele passa o cinto pelo seu pescoço e se enforca no guarda-roupa da sua casa. O executivo do HSBC, ele também teve o mesmo destino.
há algumas coisas em comum entre esses homens. A primeira coisa em comum: são homens de muito sucesso, muito dinheiro, muito poder. Um poder aquisitivo altíssimo, uma influência sem precedentes. Homens de sucesso. A segunda coisa que é comum a todos esses homens, todos eles entraram em desespero. Porque ao entrar em desespero, eles entraram em desespero porque eles perderam aquilo que era essencial na vida deles. Eles perderam o sucesso, eles perderam o poder, eles perderam o poder aquisitivo, eles não tinham mais nada que pudesse dar a eles esperança. E porque eles sucumbiram ao desespero, eles tiraram a própria vida, porque a vida já não valia mais a pena continuar. Por que eu estou dizendo essas coisas? Porque nós vamos, a partir de hoje, trazer uma série de mensagens no livro de Abacuque. E o livro de Abacuque é um livro de um profeta desesperado. Entenda, Abacuque, ele tem essa crise no seu coração por causa das circunstâncias que estão acontecendo naquela época. Mas antes que a gente fale das circunstâncias, deixa eu dizer quem é Abacuque. Nós não temos muitas informações sobre o profeta Abacuque, a não ser que ele é um profeta de Deus, provavelmente da linhagem levítica, e que o nome dele significa abraço. Não é um nome comum, não é um nome, alguns dizem que não é nem um nome hebraico. Jerônimo, interpretando o nome de Abacuque, diz que é um abraço de quem abraça numa luta, como se fosse o jiu-jitsu. Abacuque é alguém que abraça em confronto contra Deus. É alguém que questiona Deus. É alguém que entra numa luta para obter algumas respostas de Deus. Por outro lado, Martinho Lutero, ele interpretando o nome de Abacuque, vai dizer que esse abraço, na verdade, é o abraço de consolo. Porque ao mesmo passo em que ele busca as respostas de Deus, ele também traz o consolo para o seu povo. Amados irmãos, Abacuque está inserido no último terço, ou no último momento do reinado de Judá. Ele é governado pelo rei Jeoaquim, provavelmente por ano 605 a 609 antes de Cristo. E vocês sabem muito bem a história de Israel. No ano 722, a Síria invade o reino do norte, Samaria, destrói Samaria e destrói também o reino do norte e traz outros povos para habitar no reino do norte, configurando-se assim a extinção daquele que um dia foi o povo de Deus. 150 anos mais tarde, por causa de alguns reis piedosos que governaram Judá, o reino do sul, mas que agora estava sendo governado por reis malignos, maldosos, impiedosos e pecadores, que levavam o povo de Deus a cometer as mais vis e mais cruéis torpezas, desviando-se completamente dos caminhos do Senhor. Então, a hora do reino do sul chegou. Porque o que Deus havia predito pelos seus profetas é que se Israel um dia se desviasse dos caminhos do Senhor, Deus os disciplinaria. E agora nós estamos aqui. O povo de Judá, governado por um rei ímpio, que se esquecera das reformas produzidas pelo seu avô, o rei Josias, e que agora novamente está num poço de lama. Deus levanta profeta Jeremias e profeta Abacuque, são contemporâneos, para denunciar, para falar contra, para predizer o que vem aí a seguir, para predizer a fúria do chicote de Deus que haveria descer sobre aquela nação. Abacuque se encontra neste período,
um período de decadência moral, espiritual, ética. E ele então vai não ser levantado por Deus para falar ao povo da parte de Deus, mas ele se levanta como se fosse da parte do povo para falar a Deus. O livro do profeta Abacuque, então, é um livro que traz alguns temas, tais como oração, tais como por que Deus permite e tolera a maldade, traz assuntos de respeito ao juízo de Deus, a respeito da fé, a respeito da providência do Senhor. Abacuque é um livro que nos faz refletir que mesmo em meio ao caos, nós precisamos prosseguir confiando em Deus. E esse livro de Abacuque pode ser dividido em algumas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, é essa oração que nós acabamos de ler. Do versículo 5 até o versículo 11 é a resposta de Deus. E em primeiro momento, Abacuque ora a Deus e fala: Deus, o nosso povo está imerso no pecado. O Senhor não vai fazer nada? E Deus responde: eu vou fazer. Eu vou levantar os da Babilônia para subjugar meu povo. E aqui, amados, um fato que precisa ser levado em consideração. Há uma movimentação geopolítica no mundo ocorrendo de uma forma muito rápida. A superpotência Assíria é derrotada pela Babilônia, no norte. E eles estão vindo. No sul, nós temos o Egito, uma outra superpotência. E quando a Babilônia se levanta, emerge como potência militar, potência dominante da época, o Egito se levanta para contra-atacar. Quem está no meio? Judá. E aqui se configura o quadro todo, por que o profeta fica tão desesperado. Ele se desespera porque a nação está em ruína, em frangalhos, espiritualmente, moralmente, eticamente, mas ele se desespera porque, de um lado, ele vê a mão de Deus trazendo os babilônicos como um chicote da disciplina, do outro lado, ele vê o Egito cercando ali numa batalha que vai sobrar para Judá. Nesse momento, Abacuque, então, ora a Deus, Deus responde. Abacuque então vai falar assim: Senhor, mas esse povo, é certo que nós merecemos ser disciplinados, mas esse povo que o Senhor levantou é muito mais ímpio do que nós. Como que o Senhor pode usar alguém pior do que nós para nos disciplinar? E Deus consola Abacuque dizendo que este povo que havia sido levantado como chicote de Deus também seria punido por Deus. Em último lugar, Abacuque, então, no capítulo 3, vai cantar um hino, tecer um salmo de louvor a Deus, mostrando onde está depositada a sua confiança, de que todas as coisas podem faltar na vida dele, mas ele ainda assim continuaria crendo no nosso Deus. Esse é um resumo de Abacuque. Mas eu quero nessa noite, amados, falar sobre o tema, a oração do desesperado. Porque Abacuque não está somente nas Escrituras. Abacuque também está nas ruas. As pessoas estão tomadas como numa estranha melancolia do desespero. Algumas pessoas olham para as circunstâncias da vida e elas não conseguem mais discernir quais os caminhos que devem tomar, porque quando ela olha para uma porta está fechada, ela olha para outra porta está fechada. Então acontece o que aconteceu com estes homens que acabei de citar: tira a própria vida, ou então vai viver a vida de uma maneira totalmente dissoluta, cheia de vazio, totalmente desesperançosa.
Porque o desespero tem sido uma marca dos nossos dias. As pessoas têm se desesperado continuamente. Abacuque clama nas ruas, Abacuque clama nas casas, Abacuque clama nas igrejas, Abacuque clama aqui. E é por isso, amados, que eu gostaria de falar sobre esse tema, a oração do desesperado. Porque, queridos, o crente também não está imune ao desespero. Mas o crente tem para onde correr. É para isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar qual é o motivo que leva Abacuque a entrar em crise, a entrar em desespero. Eu consigo elencar aqui 3 motivos. O primeiro deles é que a situação de Israel é tão caótica, é tão deplorável, que ele fica desesperado. Você observa comigo aqui, até quando, Senhor, clamarei eu, tu não me escutarás, gritarei violência e não salvarás. Por que o Senhor me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e litígios se suscita. Sabe o que Abacuque está dizendo? Ele está dizendo, Senhor, o nosso povo está na mais pútrida ruína. E quando você olha o seu contemporâneo amigo Jeremias, você vai descobrir, de uma forma mais detalhada, onde se encontrava e como se encontrava esse povo. Esse povo, em primeiro lugar, ele estava completamente destruído pelas injustiças sociais. Era um povo cujos ricos, eles oprimiam os pobres, mas oprimiam assim com gosto. A justiça social não existia naquela época. As diferenças as discrepâncias entre rico e pobre eram abismais. Abacuque está olhando para aquele povo e está dizendo assim, Senhor Deus, o pobre cada dia fica mais pobre, o rico cada dia mais rico. Esse rico oprime. Esse rico não paga o que é justo, esse rico não paga o que é devido, ele mata, ele extorque, ele desapropria, ele alarga as propriedades. Mas Abacuque também denuncia que aquele povo está num declínio moral. Se você ler Jeremias, você vai perceber que a moralidade daquela nação havia ido para o espaço. Ele vai se referir, no caso aqui estou dizendo Jeremias vai se referir a Israel como se fosse um grande bordel, onde os homens e as mulheres se prostituíam livremente. Jeremias chega a fazer uma comparação de que os homens, eles se aproximavam das mulheres, dos próximos, como se fossem cavalos relinchando. Não havia respeito moral, não havia respeito para com o próximo, não havia amor para com o próximo. A estrutura moral de Israel havia sucumbido. Mas Israel também padecia de uma calamidade espiritual. Também no livro de Jeremias nós vamos encontrar que havia profetas que se levantavam em nome de Deus. E eles pregavam mentiras no nome de Deus. Para angariar recursos, para angariar popularidade, para angariar notoriedade. Profetas que se levantavam, falavam, assim diz o Senhor, quando Deus não o havia levantado para dizer, assim diz o Senhor.
E mais do que isso, como se não se bastasse, os falsos profetas estavam gozando de um prestígio na nação, porque falavam o que o povo queria ouvir. Os verdadeiros profetas estavam sendo censurados. O material escrito por Jeremias foi lançado ao fogo. Um profeta verdadeiro, amigo de Jeremias, foi executado pelo rei Joaquim. Israel estava mergulhado na mais profunda maldade e pecado. E Abacuque está dizendo: até quando, Senhor, o Senhor vai ficar olhando essa situação? Meus amados irmãos, parece que se eu não falasse, se essa estrutura aqui fosse Israel, a gente poderia aplicar isso aqui para os nossos dias. Nós vivenciamos os dias de Abacuque. Declínio moral, declínio espiritual, declínio social. Nós estamos experimentando os dias de Abacuque. E ele está desesperado porque aquela situação está acontecendo. E ele está gritando: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não pode fazer nada. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está de braço cruzado. Cadê o Senhor? Por que o Senhor está deixando o seu povo proceder dessa forma? Mas um segundo motivo para deixar Abacuque desesperado é porque ele perdeu a confiança nos órgãos constituídos por Deus para refrear a maldade. Se você observar aqui, no versículo 4, ele vai dizer: por essa causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. Abacuque denuncia que aqueles homens que deveriam julgar a nação, que deveriam cuidar da nação, que deveriam refrear a maldade, que deveriam ser o sal daquela nação, aqueles homens que deveriam colocar ordem da nação, são os que corromperam a nação. Abacuque está denunciando que, em primeiro lugar, há muito mais injustiça do que justiça. Você vê aqui que o justo, o perverso, cerca o justo. Numa outra tradução, vai estar assim, que o perverso tem muito mais quantidade do que o justo. É como se o justo estivesse num meio e houvesse uma multidão de perversos em volta dele. Sabe, amados, sabe quando nós olhamos para a situação que nós vivemos hoje, e nós observamos o caminhão de notícias que se apresenta nos jornais, na televisão, na internet, e nós ficamos pensando assim: será que ainda tem jeito? Será que ainda tem esperança? Será que dá para crer em alguma coisa boa? Porque parece que os justos estão se rareando. Porque parece que aqueles homens que salgavam a nação, que faziam diferença na nação, parece que não tem mais força, não temos mais força. Abacuque está olhando para essa situação e ele se coloca como alguém que está sendo oprimido pelos opressores, está clamando a Deus dizendo: eu estou sendo sufocado, não temos mais esperança. Eu olho para um lado, está injustiça, eu olho para o outro, está injustiça, e vem chegando perto de mim aqueles que oprimem, aqueles que são moralmente decaídos, aqueles que são espiritualmente decaídos. Eu não vejo uma saída. Em segundo lugar, Abacuque olha para essa situação e percebe uma inversão de valores. Ele vai dizer assim que a justiça está sendo torcida. Aquilo que é mal passa a ser bem, e aquilo que é bem passa a ser mal. Meus amados irmãos, quando nós olhamos as notícias dos nossos dias, nós vamos ficar horrorizados com algumas coisas, algumas situações, de que o que é certo é tratado como erro, e o que é erro é tratado como virtude. Amados irmãos, esses dias de Abacuque são os dias de hoje, onde nós olhamos para o lado e perdemos a esperança no próximo. Olhamos para cima
para as instituições superiores, perdemos as esperanças também, porque está tudo corrompido. Olhamos para os juízes, está corrompido. Olhamos para a polícia, está corrompida. Olhamos para o governo, está tudo corrompido. A gente olha para a situação e está tudo corrompido. Cadê a esperança? Mas sabe o que é pior? O que é crucial para que Abacuque ele entre em desespero é o aparente silêncio de Deus. Porque Abacuque começa a clamar a Deus. Ele clama a Deus, ele grita a Deus, ele ora a Deus, ele vai diante da presença de Deus, ele chora diante do Senhor, ele clama violência, Senhor. Eu grito, Senhor meu, até quando eu vou orar e o Senhor não vai me escutar? Abacuque entrou no nível de desespero porque quem ele está buscando resposta está em silêncio. E esse silêncio de Deus não é um silêncio sem motivo. Porque Deus já havia dito para Jeremias, em Jeremias capítulo 14, versículo 1, que não adiantaria Jeremias interceder por aquele povo, porque ele não ia ouvir as orações do profeta. Jeremias ouve da boca de Deus que se levantasse Moisés e Samuel, representantes da lei, perfeitos, que tiveram alta conta diante de Deus, perfeito não, alta conta diante de Deus, Deus não os inclinaria o coração para a oração deles. Deus estava decidido não atender às orações de ninguém. Porque a maldade do povo havia sido tanta, a rebeldia do povo havia sido tanta, que Deus havia encerrado as portas da oração. Amados, essa é uma advertência muito séria e muito grave para nós. De que se nós continuarmos insistindo no pecado, mesmo a despeito dos avisos de Deus, do chamado de Deus, das advertências de Deus, da palavra de Deus, mesmo que se nós agirmos como cavalos rebeldes que não são domados, de dura serviço, vai chegar um momento em que Deus vai se calar. Mas o profeta entra em desespero, porque o Deus que haveria de consertar aquela nação havia se silenciado. Meus amados irmãos, num nível de desespero como esse, talvez a gente pode ter experimentado algum dia, talvez você possa estar experimentando hoje. De que você ora, de que você olha para as circunstâncias ao seu redor, está tudo dando errado. De que você tenta procurar ajuda de algum lugar, você vê que não dá certo. Você olha para a situação do país, está tudo complicado. Você olha para a corrupção que nós estamos vivenciando, está deplorável. A gente olha para Deus, parece que Deus, tem aqueles dias que parece que Deus não responde a nossa oração, e nós podemos entrar em crise, em desespero, em profunda depressão da alma. É nesse momento que se encontra Abacuque. E aqui nós temos uma via crucial, uma decisão que é chave. Uma decisão que nós precisamos tomar aqui e agora, que se nós nos encontrarmos nessa situação, essa decisão você precisa tomar aqui e agora. Se você vai se entregar ao desespero, ou se mesmo assim você vai continuar confiando em Deus. Porque a fé, amados, não é naquilo que nós ouvimos, não é naquilo que nós vemos, não é aquilo que nós sentimos. A fé não está baseada na circunstância que nós nos encontramos. A fé precisa estar baseada unicamente e exclusivamente na palavra de Deus, no caráter de Deus e no ser de Deus. Meus amados irmãos, muitos de nós sucumbimos nos testes de fé porque nós estamos amplamente ancorados nos nossos próprios sentimentos. Naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos,
naquilo que nós apalpamos, naquilo que nós vislumbramos. Mas o verdadeiro exercício de fé vem quando, mesmo dando tudo errado, a gente continua confiando em Deus. Abacuque estava completamente desesperado, mas ele fez uma decisão. Eu não vou me lançar ao desespero. Eu não vou dar um salto no escuro do desespero. Eu vou continuar confiando e crendo em Deus. É por essa razão que ele ora. Note, aqui é uma oração. O caminho, o antídoto do desespero do crente precisa ser a oração. E nós vamos ver alguns motivos pela qual Abacuque ora. O primeiro motivo é porque ele tem zelo pelo nome de Deus. Porque se não fosse o zelo pelo nome de Deus, ele não se importaria com a situação que estava acontecendo ao seu redor. Abacuque se lança em oração, pedindo para que Deus possa reverter aquela situação de pecado, de miséria, de podridão, de descalabro que se assolou para aquela nação. Abacuque está indignado com o que está acontecendo. Eu estou vendo indignidade toda hora. Eu estou vendo impiedade toda hora. Eu estou vendo violência toda hora. Eu estou vendo opressão toda hora. E eu não aguento mais. O nome de Deus é o povo de Deus que está se rebelando contra Deus. É o nome de Deus que está sendo envergonhado entre as nações. Meus amados irmãos, Abacuque está aqui em oração porque ele ama o nome do Senhor, ele ama a pessoa do nosso Deus, ele ama o pacto que Deus fez, que aquele povo era o povo de Deus e que Deus era o Deus daquele povo. Não poderia mais aguentar aquela situação de rebelião, de revolta, de desobediência aos princípios, ao caminho do Senhor. Abacuque não se conforma, então ele ora pedindo para que Deus possa intervir. Meus amados irmãos, isso denuncia e depõe muito contra nós. Porque nós estamos vivendo dias como o de Abacuque, e eu não vejo, se eu vejo muito pouco, a igreja se indignando contra essas coisas. Eu não vejo a igreja orando ao Senhor para que Deus tenha misericórdia do país. Eu não vejo a igreja orando para que Deus tenha misericórdia do seu povo. Eu não vejo a igreja orando para que Deus visite essa nação e sare essa nação e traga de volta essa nação para os caminhos do Senhor. Eu não vejo a igreja orando, buscando para que Deus traga um avivamento que mude e transforme as estruturas desse país. Abacuque ora, porque ele tem temor do Senhor. Ele não aguenta mais ver o nome de Deus sendo achincalhado em cada esquina. E, meus amados irmãos, aqui está uma grande denúncia contra nós, porque o nome de Deus tem sido achincalhado, zombado, ridicularizado em cada lugar desse país, e nós não nos manifestamos. Mas eu não estou falando para a gente pregar um boicote, fazer uma coisa revolucionária. Eu estou falando para que nós obedeçamos a palavra de Deus e que nós oremos ao Senhor, porque é Deus quem pode transformar esta nação, este país, essa cidade, este bairro, essa igreja, essa família. Em segundo lugar, Abacuque ora porque é diante do trono da graça de Deus que nós encontramos um local seguro para derramar o nosso coração. Note, Abacuque está indignado contra Deus. A oração de Abacuque é um confronto contra Deus. Ele está bravo com Deus. Ele está indignado contra Deus. Ele está, Senhor, até quando? Até quando? Eu estou clamando, o Senhor não está ouvindo. Eu estou chorando, o Senhor não me atende. Até quando, Senhor? Amados, a lição que Abacuque nos ensina aqui é que só pode orar assim quem tem intimidade verdadeira com Deus. E que sabe que é na presença do Eterno que é o local correto para se derramar o nosso coração com sinceridade e verdade.
Mais vale um coração sincero diante do Senhor do que orações pomposas, bonitas, bem elaboradas, mas de um coração falso diante de Deus. Meus amados, Deus não é errado nós escancararmos a nossa alma e revelar quem nós somos. Salmo 139, se você ler ele por completo, você vai perceber. Aquilo que você é, Deus já sabe. Não há motivos para você esconder quem você é diante de Deus. O que você está pensando diante de Deus. O que você está querendo diante de Deus. Mas é a atitude, a disposição de quebrar os joelhos diante do trono da graça de Deus e abrir o coração, que faz toda a diferença. Quando há essa ação da parte do crente, ali a cura, ali a transformação, ali o rio de Deus passa, ali o Espírito Santo de Deus transforma, ali a renovação. Quando nós abrimos o coração e explanamos tudo o que está acontecendo na nossa alma. É na presença do Senhor que é o local para a gente despejar as nossas frustrações. Não é murmurando, não é reclamando, não é maldizendo, não é blasfemando, não é fofocando, mas é na presença de Deus. Deus se importa com que nós abramos o coração diante dele. Em terceiro e último lugar, a oração de Abacuque é uma forma, e Abacuque ora aqui com fé, de buscar diante de Deus, de buscar em Deus a resposta e o consolo. Você percebe que o que Abacuque está falando aqui é que ele clama, é que ele ora, é que ele grita. Nós não sabemos quanto tempo ele fez essa oração. Nós não sabemos quanto tempo ele desenvolveu este clamor, esse choro, esse ranger de dentes, essa busca intensa ao Senhor. Mas o que nós podemos entender nessa oração é que não foi um dia, não foram dias, mas provavelmente meses. Talvez até mesmo anos. Mas Abacuque não para de orar. Ele continua orando. Ele continua orando. Ele continua buscando a resposta de Deus. Ele continua clamando ao Senhor, buscando alívio, consolo, graça, misericórdia. Ele continua crendo que Deus, uma hora, há de respondê-lo. E o seu coração vai ser consolado pela resposta de Deus. Amados irmãos, aqui há uma lição importante para nós. A resposta que nós precisamos, que vai mudar a nossa vida, não pode ser uma resposta a nível de governo. Nós não podemos crer piamente nos homens. Nós não podemos crer numa resposta a nível de trabalho, de condição financeira. Nós não podemos depositar nossa fé em homem, em coisas, em oportunidades. Nós só podemos colocar a nossa fé no nosso Deus. Ainda que demore, ainda que pareça que Deus não está ouvindo, ainda que pareça que Deus está em silêncio, inerte, ignorando a nossa oração, continue insistindo, clame a Deus, ore a Deus, grita com Deus, Deus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor, ouve a minha súplica, mas ouve, Senhor. Amados, no versículo 5, nós vamos encontrar que Deus responde. Não sabemos quanto tempo demorou, mas Deus respondeu. Eu quero deixar essa palavra para nós nessa noite. De que talvez a nossa vida possa estar no mais completo, absoluto desespero. Mas há um caminho. Há um antídoto para que a gente possa sair do desespero. O antídoto está em nos posicionarmos na presença do nosso Deus. Mas, queridos,
Só pode estar na presença do nosso Deus aquele que um dia foi lavado e regenerado pelo sangue do nosso Senhor Jesus. É Jesus quem nos introduz até a presença do Pai. É Jesus quem nos coloca diante do trono da graça de Deus para que nós busquemos socorro e graça em ocasião oportuna. É Jesus quem nos transforma de inimigos e filhos da ira, filhos do diabo, em amigos de Deus, filhos de Deus, alvos da graça de Deus, alvos do amor de Deus, alvos da bênção de Deus, herdeiros das ricas bênçãos espirituais do Pai eterno, do Pai das luzes, do Pai celestial. Só pode estar na presença do eterno Deus, em oração, aqueles que um dia foram salvos pela graça de Senhor Jesus. Aqueles que um dia foram alcançados pelo sangue lavador, regenerador do nosso eterno Senhor. Meu querido amado irmão, que você encontra-se em situação de desespero, o seu caminho é você colocar a sua vida nas mãos daquele que tem o controle da história. É colocar a sua vida nas mãos daquele que pode te tirar do fundo do poço e te colocar no alto das montanhas, reinando com Cristo por toda a eternidade. Meu amado irmão, se você é crente no Senhor Jesus, mas se encontra numa situação de desespero, eu quero te dizer que o seu caminho é você colocar você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho e abra seu coração. Revela as angústias que estão no seu coração, na sua alma. Revela as frustrações que você tem com Deus. Revela o que passa no seu coração e sabe de uma coisa, Deus já sabe, mas Ele quer que você abra o seu coração para que Ele possa tratar. Este é o caminho para que nós possamos sair da espiral do desespero. Que Deus possa nos abençoar, meus amados irmãos.